Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Vamos falar agora de mais um artigo nosso publicado no Migalhas, né? Esse artigo aqui, ele é mais recente, né? Foi publicado agora em 2026. E aí, nele a gente debate uma questão muito importante, uma questão que eu não vejo ninguém debatendo, né? Apesar do judiciário não enfrentar esse tema, mas eu não vejo também os juristas debatendo esse ponto, que é um ponto de muita atenção para, para que as pessoas observem e cobrem efetivamente, efetividade, né? Porque quem aí já viu aí processos judiciais perdurar por anos e anos e anos. Então, aqui a gente trouxe esse artigo, ele é intitulado Qual o lapso temporal que observa a razoável duração do processo, né? Todos aqui sabem que é um direito fundamental, está previsto na Constituição, né, a razoável duração do processo. Então, está lá no artigo 5º, inciso 78, né, o seguinte, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso aqui é um direito fundamental, né? Então, está lá estabelecido na Constituição. E não só na Constituição. É bom destacar que o Brasil ele aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos, né? E a Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 7º e no artigo 8º, também adotam a razoável duração do processo. Então, a gente pode afirmar que a razoável duração do processo é um direito fundamental e um direito humano, tá? Então, esse é um ponto aqui de atenção que devemos ter para a gente verificar a importância da razoável duração do processo, certo? E aí, a partir disso, né, a questão da Convenção Americana de Direitos Humanos, é bom ressaltar que o Supremo já decidiu que, no caso lá do depositário infiel, se aplica-se aqui, né, ao caso, qual a classificação, né, qual classificação que ela estaria. A convenção seria uma norma supralegal, estaria abaixo da Constituição e acima da legislação infraconstitucional, né? Então, aqui essa é a classificação da convenção, é um direito humano que tem um status no Brasil de norma supralegal. E aí, a gente caminhando, a gente traz ao debate, e já eu gosto de citar aqui logo o célebre, né? O célebre mestre de todos nós, que é o Rui Barbosa, que sobre a razoável duração do processo, ele fala o seguinte: mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então, aqui vai uma atenção especial, né, para o sistema de justiça, não só o Poder Judiciário, mas o sistema de justiça como um todo, né? Aí a gente tem que abrir a discussão aqui por os prazos em dobro, os prazos qualificados, enfim, a falta de celeridade processual que a gente tem, para que possamos, né, ter um processo com uma razoável duração, né? Mas aqui vamos aprofundar para a gente tentar, de alguma forma, estabelecer um critério objetivo para verificar se o processo tem uma duração razoável ou não. A Constituição, ela garante o direito, da mesma forma que a Convenção, como eu disse. Mas a Constituição não estabelece de forma objetiva qual é o prazo que é razoável ou não para a duração de um processo. E aqui, a gente propõe no nosso artigo que se faça uma interpretação sistemática da Constituição. Né? Todos aqui conhecem, interpretação sistemática é o quê? Vamos aprofundar o estudo da Constituição e verificar
quais os prazos são estabelecidos pela Constituição para que a gente consiga dar interpretação à razoável duração do processo, que não tem de forma objetiva seu estabelecimento. E aí, a partir da interpretação sistemática, a gente verifica que a Constituição, em diversos casos, ela nos dá um prazo de 4 anos, né? Então, vamos citar aqui os casos que a gente tem que ela estabelece como 4 anos o prazo, né? Mandato de prefeito, mandato de presidente da República, mandato de deputado federal, deputado estadual e distrital, governador, prefeito e vereador. Todos esses mandatos, o prazo estabelecido são de 4 anos. E aqui eu vou chamar também a atenção que o prefeito, o presidente da República ou o governador, e também os parlamentares, eles têm 4 anos para produzir o conteúdo, para cumprir seu plano de governo, para efetivamente fazer políticas públicas, dar efetividade aos direitos fundamentais e direitos humanos. Entendeu? Então, é um prazo razoável, né? 4 anos, segundo a própria Constituição, a sua interpretação sistemática. E quando a gente avança nessa análise sistemática da Constituição, nós localizamos outros dispositivos que também estabelecem um prazo de 4 anos. No caso, o plano plurianual, que é de 4 anos. E o plano plurianual, né, ele é considerado o planejamento mais longo que nós temos, né, na nossa seara. Eu trago esse ponto aqui, não é o momento, mas assim, eu tenho uma crítica porque nós não temos planejamentos a longo prazo, né? Igual outros países aí, geralmente do Oriente, têm, né? Muitos falam da China, né? A China, Coreia do Sul, Japão, eles têm um planejamento muito mais amplo, né? A China, por exemplo, tem um planejamento de 50 anos. E nosso planejamento maior que a gente tem, de forma, está na Constituição, assim, objetiva, é o PPA, que é 4 anos. Então, a Constituição entendeu que 4 anos é um prazo razoável. Entendeu? Então, assim, quando a gente vai analisar se os mandatos do Executivo, Legislativo, a maioria deles, exceto o senador, claro, e o PPA é 4 anos, por que a duração razoável do processo tem que ser superior aos 4 anos? Isso aqui é uma indagação, uma pergunta, por quê? Então, da interpretação sistemática da Constituição, quando a gente faz a análise sistemática, verificando os prazos estabelecidos na Constituição, a gente chega à conclusão de que 4 anos é um prazo factível para que se exija que um processo inicie e conclua, certo? Além disso, nós trazemos também no nosso artigo um caso interessante julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que o caso Lopes Mendonça versus Venezuela, esse caso ele aconteceu o seguinte: uma pessoa cometeu algum fato que foi considerado delituoso na Venezuela e, entre a ocorrência do fato e a aplicação da penalidade, decorreu um prazo de 5 anos. E a corte entendeu que esse prazo de 5 anos ele é irrazoável, ou seja, não possui razoabilidade. Então, aqui, quando a gente faz a interpretação sistemática da Constituição, que estabelece a maioria dos prazos, mandatos e PPA como 4 anos, e tem uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos falando que o prazo de 5 anos é um prazo irrazoável, a gente consegue concluir que a razoável duração do processo tem que ser objetivada e essa objetivação nos leva a interpretar sistematicamente a Constituição, que ela é de 4 anos. Entendeu? E aqui, pessoal, é muito interessante que não é uma crítica ao poder judiciário, mas sim ao sistema de justiça como um todo. E até o legislador também. Porque se hoje a gente tem os processos morosos, também a nossa legislação também deixa a desejar. Não só a legislação, né? As partes, os advogados, a acusação, o Ministério Público, o próprio Judiciário, enfim, todos contribuem para a morosidade dos processos no Brasil. E nós
pelo que está estabelecido na Constituição, tanto como direito fundamental, na Convenção Americana de Direitos Humanos, como eu coloquei, da interpretação sistemática da Constituição, como eu coloquei aqui agora, e também do entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a razoável duração do processo é de 4 anos. Tá bom? Eu fico aqui, agradeço vocês aqui a atenção, convido a conhecer os nossos livros, né? Quem não conhece aí, a gente tem aí o livro de Teses Defensivas de Improbidade Administrativa, estamos aí na 3ª edição. Nós somos coautores aí da obra Assédio e Violência no Trabalho, um guia completo para ambientes seguros, tanto no setor público quanto privado. Eu escrevi a parte do setor público, né? Porque essa matéria é mais ligada ao direito do trabalho, que não é a minha área. E tem mais 3 colegas, né? Uma é advogado trabalhista, uma é advogada trabalhista, né? E 2 juízes trabalhistas que escreveram também essa obra. Convido a todos a conhecer. Tese defensiva de improbidade, pessoal, quem não sabe, estamos na 3ª edição. Até agradeço a todos, né? Porque não é fácil hoje em dia você escrever um livro e estar aí lançando novas edições. Já estamos aí na 3ª edição. Manual de Legística, que foi o livro mais recente que nós lançamos aí. Temos também aí o e-book novo, né? Quem quiser aí, manda mensagem para a gente nas redes sociais. A gente tem o e-book de direitos concurseiros aí, né? A ideia nele é trazer conteúdo aí para ajudar os concurseiros nos seus recursos, trazendo a minha experiência de recurso quando concurseiro. Inclusive, teve um caso que eu consegui lograr o êxito de consegui quase 4 pontos, né? Através de recurso. Então, a gente traz essa experiência nossa aí. Os cursos nossos também aí, a gente tem vários cursos, tanto de legística, improbidade administrativa, como buscar jurisprudência através da inteligência artificial, né? Enfim, vários e vários temas que a gente debate aí, interessante para vocês, quem tiver interesse. E também convidar vocês a vir, né? Vir integrar essa nova comunidade jurídica que é a LexJuris.social. LexJuris é uma nova rede social jurídica que tem o objetivo de ser um ambiente focado no debate jurídico, né? Quem não conhece, vai lá, LexJuris.social, entra, crie seu perfil, publique, né? Publique lá conteúdo, curta, compartilhe, comente, convide o amigo, né? Enfim, e aí, finalizando é isso, pessoal. Eu entendo que a razoável duração do processo, né, através da interpretação sistemática da Constituição, do entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos dá aí essa garantia de que a razoável duração do processo deve ser de 4 anos. Então, eu sugiro a todos aí que estão nos ouvindo que a gente começar a levar isso para o judiciário, para provocar o judiciário para se manifestar sobre esse assunto, já dando esse substrato para que ele defina, né, que seja 4 anos, conforme a gente vê e a gente sustenta através da interpretação sistemática da Constituição e do entendimento lá da Corte Interamericana, tá bom? Então, um forte abraço, vamos trazer mais conteúdo, mais teses para o debate, e eu conto com vocês também, porque não adianta nada a gente trazer a tese e não levar para o debate perante o judiciário, perante a academia, né, para a gente conseguir aí alavancar e conseguir aí ter um país melhor, né? Porque através do debate, pessoal, a gente consegue melhorar as coisas, tá bom? Forte abraço e até a próxima.